Comece com o que você tem. Muitas vezes a gente acha que as coisas caem do céu, não é verdade? No primeiro vídeo meu aqui, quando eu fiz no canal no YouTube, eu contei minha história desde o início, lá atrás, quando eu iniciei, lá na minha casa, quando eu estava fazendo a reforma lá de casa, eu peguei e pedi o gesseiro para poder fazer um revestimento de parede cimentícia 3D. Eu não tinha experiência nenhuma no ramo, nunca imaginei entrar nesse ramo. Eu sempre trabalhei em prefeitura, né? Eu trabalhei como funcionário público, eu sou formado como assistente social, fiz faculdade e minha área sempre foi áreas humanas, né? Trabalhei sempre atendendo aí o pessoal aí que mexe com Bolsa Família, que tem os benefícios do Bolsa Família, que são atendidos pelo governo federal, enfim. Sempre meu ramo foi esse. Quando eu comecei a fazer uma reforma lá em casa, eu tive a oportunidade de pedir o gesseiro para poder fazer uma parede de 3D em gesso, né? Para poder entrar nesse ramo. Então eu pedi o gesseiro lá de casa para poder fazer uma parede 3D de gesso, estava muito em alta naquela época. E o gesseiro colocou muita dificuldade para poder fazer essa parede lá em casa. Já contei essa história aqui, mas é bom colocar de novo, contar essa história de novo. O gesseiro falou: ah, é difícil, não tem ideia de como faz, não tem forma. Enfim, eu tinha visto essa parede de gesso na casa de um colega meu, de um amigo meu, na época. Eu jogava muito peteca lá na época. E aí ele pegou e botou muita dificuldade, colocou muita dificuldade para fazer essa parede. Nisso eu pedi ele para poder fazer. Ele não fez, eu fui no YouTube e tentei descobrir como é que fazia essas paredes, né? De gesso 3D. Tava muito em alta. Aí eu peguei e comprei umas forminhas, comecei a fazer lá na garagem de casa e comecei a estudar sobre o assunto, né? E buscar conhecimento. E foi aí que eu montei uma parede lá em casa, fazendo gesso lá em casa, depois montei uma outra parede lá em casa, depois montei mais uma outra parede lá em casa. São 3 paredes de gesso. Nisso, uma amiga da minha esposa que tinha clínica gostou, foi lá em casa, visitou, gostou, viu essa parede de gesso em casa e me pediu para mim fazer na clínica dela, né? Eu peguei, encarei e falei, não, vou fazer. E eu vi aquilo como uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de trazer uma renda a mais para minha casa. Nessa iminência que eu estava fazendo a reforma lá em casa, uma ampliação lá da parte sobrada lá em casa, eu perdi o emprego na prefeitura na época e eu fiquei preocupado demais, né? Falei, meu Deus, o que vai ser de mim agora, né? E é nas crises que a gente cresce, né? Nas crises que existem as oportunidades, né? Que te faz tirar da zona de conforto para você tentar alguma coisa, né? E foi aí que eu animei mais ainda, né? Criei ânimo. Eu peguei e comecei a fazer essa parede, comecei a fazer as forminhas, colocava o gesso, montava. E aí eu levei para a clínica dela e montei lá. E graças a Deus deu certo. Desse gesso, dessa reforma, dessa parede que eu fiz lá, eu falei assim, eu vou montar um Instagram e eu vou colocar essas paredes e quem sabe o pessoal não chama, né? Para poder fazer. Nisso, os GCs da época aqui na minha cidade não tinha aquela disposição para fazer isso. Tanto é que depois que eu comecei a fazer, que olha que eu nem era do gesso, né? O pessoal do gesso, geralmente eles fazem o reboco da parede, faz o teto, enfim, faz aquela parte toda. Mas esse 3D vamos dizer assim, era uma coisa específica, né? E o pessoal não tinha muita, assim, disposição para fazer. Foi depois que eu comecei a fazer isso aqui na minha cidade que os GCs cresceram o olho, vamos dizer assim, né? O pessoal viu naquilo uma oportunidade e pegou e começou a fazer também. Diante disso, eu pensei assim, falei, meu Deus, e agora? Com o passar do tempo, eu pensei assim, vou acabar saindo do ramo, porque o gesseiro é muito mais fácil de fazer, né? De oferecer os produtos, né, para as pessoas que já estão na casa do que eu que estou por fora. Mas eu percebi que quando você se especializa mais, quando você faz um trabalho diferenciado, foca naquilo mesmo que você quer, a tendência é que você se destaque melhor, né? Se destaque mais. Nisso eu continuei. Como eu vi que com o passar do tempo eu ia percebendo que o gesso qualquer pessoa podia fazer e qualquer pessoa podia entrar nesse ramo, que você precisava do quê? De água, de gesso e de um espaço pequeno para produzir aquilo ali, eu falei, eu tenho que inventar alguma outra coisa, alguma outra maneira de ganhar dinheiro para poder me estabilizar no mercado, né? Não sair do ramo. Aí foi aí que eu peguei, falei, eu vou começar agora a fazer esses trabalhos concretos, né? Para poder ampliar o atendimento a essas reformas e vamos dizer assim, essas casas que queriam o revestimento 3D, né? E aqui ninguém mexia, ninguém trabalhava. E aí foi aí que eu comecei a comprar um caixotinho, fazia as massas na mesa, no caixote, né? Cimento, areia, brita. E eu fui fazendo, tem vídeo que eu contei no início como é que foi. E aí eu percebi que a demanda era tanta e o pessoal tinha tanto interesse que eu falei que a garagem lá de casa era pequena para mim poder continuar fazendo isso lá em casa. E o rapaz que está comigo nos vídeos aí, sempre eu mostro ele aí, está comigo desde o início, tem 6 anos que ele está comigo. E é um rapaz bem dedicado, esforçado, um rapaz que tem uma história muito, muito bonita, assim bonita, quer dizer assim, de superação, né? Porque ele vivia num ambiente conturbado, onde o pai é alcoólatra, né? Às vezes vivia nas drogas, enfim, a mãe é muito trabalhadora, né? Trabalhava dentro de casa, enfim, na casa das pessoas. E hoje ele está comigo, hoje ele faz faculdade de fisioterapia e graças a Deus daqui uns 2 anos ele forma e se Deus quiser vai criar asas aí, vai vencer e vai vencer na vida, eu tenho certeza disso, é um menino muito bom. Eu tô falando isso dele também porque as pessoas acham assim que pelo fato de a gente estar trabalhando ali
assim, na luta, na labuta ali, e às vezes as pessoas às vezes falam alguma coisa e tudo, mas não entendem o contexto, né, a realidade de cada pessoa, né? Mas enfim, voltando aqui para o vídeo, e foi daí que eu comecei a procurar um espaço na minha cidade, um lugar, um ambiente melhor para mim entrar nesse ramo e começar a produzir essas peças, porque lá em casa também já estava fazendo muita bagunça e minha esposa estava meio que reclamando demais, falando que eu estava sujando muito lá em casa, o gesso, realmente o gesso suja demais, mas nunca tive dificuldade de trabalhar, nunca tive medo de trabalhar, sabe? E aí foi que a gente alugou um ponto aqui, onde está essa loja hoje, onde tem o showroom nosso aqui hoje, mas a gente não pegou bonito desse jeito, né? A gente transformou isso aqui e a gente começou no chão mesmo. Aqui foi uma luta e graças a Deus nós construímos Artefato Equipamentos, que é referência aqui na produção de artefatos de concreto. E hoje, graças a Deus, nós temos uma clientela muito boa e que a gente consegue atender a cidade e região aqui de uma forma muito melhor, graças a Deus, através das estratégias que a gente montou, né? Que foi através das parcerias com os arquitetos, com os engenheiros, o posicionamento da loja, o design da loja, a estrutura. Isso aí conta demais para que os clientes se aproximem, cheguem, queiram conhecer seu produto. Tem gente que entra aqui com o sonho de construir uma casa, está construindo uma casa de 1 milhão, meio milhão, enfim, 2 milhões. E se você não demonstrar para essa pessoa, seja para os arquitetos, engenheiros, qualquer pessoa que entrar no seu estabelecimento, no seu negócio, e não vê aquilo ali saltar dos olhos como uma ideia bacana que vai, vamos dizer assim, chamar a atenção dele para ele poder colocar aquele produto na sua casa, você não vai sair do lugar. Muitas pessoas falaram assim que eu era doido. Eu entrei num lugar e sem ganhar dinheiro, sem nada, já queria montar já um ambiente desse bonito, já queria investir na fachada, já queria investir em uma estrutura melhor, mas a ideia era que eu queria ser diferente, sabe? Com os pés no chão, é claro, mas sempre com o sonho de ser referência em produção de artefatos, de acabamentos em concreto. E a gente não cria nada, a verdade é nada que se cria, né? A gente tudo se copia, se inspira, né? E a gente via essas grandes empresas aí, renomadas aí, que atendia o Brasil inteiro e tudo, e a gente estudava, né? A ideia minha não era só copiar, mas a gente também estudava aquilo que estava em tendência, né, no mercado, né? Arquitetônico, que tipo de revestimento está em alta, que tipo de produto que você pode oferecer que com certeza vai atender a necessidade dos clientes. Eu me lembro mesmo que cobogó, elemento vazado, que são esses cobogós aqui mesmo, ninguém produzia isso aqui. Antigamente, o pessoal, quando a gente iniciou aqui, o pessoal comprava de uma cidade fora, mais de 200 quilômetros, 250 quilômetros daqui da cidade nossa. E quando o pessoal trazia para cá, ainda chegava com peça muito quebrada. E aí foi que eu comecei a entender o mercado e imaginar que eu podia trazer coisas novas que aqui não produzem e na região também não produzia. Eu coloquei também, além dos revestimentos 3D, os cobogós, os elementos vazados, né? Também introduzi também os pisos de calçada, as lajinhas de muro, né? Os dormentes de concreto, né? As pingadeiras. Tudo eu quis introduzir na fábrica de maneira que eu tivesse um leque de opções para atender os clientes. Então, e graças a Deus a gente foi se firmando e estabelecendo no mercado. E aí eu pensei depois, eu falei assim, por que não trazer esses ensinamentos que a gente durante 6 anos construiu para poder compartilhar com as pessoas, né? E não foi só vitórias, não, foi lutas e mais lutas. As coisas não acontecem de um dia para o outro, na verdade. Hoje eu vejo aí algumas pessoas aí vendendo cursos, vendendo sonhos, vendendo produtos aí, que eu penso o seguinte, eu fico imaginando, meu Deus, são promessas irreais muitas vezes, prometendo que você vai faturar 100 mil por mês com o curso que ele comprar, enfim, prometendo mundos e fundos. E a ideia minha, quando eu busquei criar esse canal e também essa mentoria Viver de Acabamentos em Concreto, foi trazer a realidade para vocês mesmos, sabe? Mostrar as dificuldades, mostrar os erros, mostrar também os acertos, mas também ter uma conversa com vocês franca, aberta, clara, para vocês a realidade de trabalhar nesse ramo, que não é fácil. Se você não tiver persistência, coragem, se você não tiver determinação, você vai acabar desanimando e saindo do mercado de trabalho. Hoje nós temos o nosso showroom aqui de apresentação das peças, como fica na parede para a pessoa ter uma ideia. Aqui tem alguns modelos, alguns produtos. A gente agrega outras coisas também para atender o cliente, não só o revestimento de concreto, mas o piso vinílico que a gente colocou aqui também, que é um piso muito bom que poucas pessoas trabalham aqui na nossa cidade, os dormentes de concreto. Ó. Perceba aqui que nós temos muitas peças, muitos produtos aqui, de forma artesanal mesmo, que a gente poderia atender os clientes. Ó. E muitas vezes a gente às vezes o cliente não tem a oportunidade de conhecer. Então a gente mostra para eles aqui, para eles poderem colocar na casa deles vários tipos de revestimento. Aqui no fundo aqui nós temos a nossa fábrica, aqui, ó, onde é produzido. Aqui temos a área da cantina, temos o nosso carro de entrega hoje. No fundo ali a gente está preparando o espaço onde é que a gente vai apresentar nosso showroom. Enfim, tem muita coisa aqui que a gente pode mostrar para vocês aqui, que com certeza vai agregar para vocês o conhecimento aí para vocês entrarem nesse ramo de fato, sabe? Nós temos aqui os nossos revestimentos do piso de calçada, nós temos aqui as bancadas nossas, nós temos aqui as formas nossas, aqui, todas aqui montadas, separadas. Aqui a gente está dando uma geral aqui hoje, a bitoneira deu um problema ali, a gente teve que mandar consertar. Aqui não tinha, no início não tinha esse forro aqui, ó. Nós pedimos para colocar esse forro aqui. Temos aqui o sombrite,
A galera às vezes vê os nossos colaboradores fabricando as peças aqui e acha que eles estão no sol, né, exposto ao sol, né? E muitas vezes não é isso. Todos aqui trabalham aqui debaixo de sombrite aqui, não fica exposto ao sol. A densidade de sombrite aqui ela é grossa, então assim, passa um pouco de sol, mas não ao ponto vamos dizer assim, sacrificar a pessoa, né? Antigamente nem tinha essas bancadas aqui. Nós construímos essas bancadas aqui para eles trabalharem da melhor forma possível, né? Antigamente nem essas bancadas tinha aqui, era tudo no chão mesmo, bem arcaico assim. A gente vai crescendo aos pouquinhos e vai aumentando aqui a nossa, melhorando aqui o nosso ambiente de trabalho. Aqui nós colocamos aqui os revestimentos nossos. Enfim, temos a oportunidade de mostrar para vocês como funciona uma fábrica. E você também pode montar aí num ponto aí, onde você tem a oportunidade de mostrar para os seus clientes o trabalho de vocês. Aqui eu falo aqui que muitas vezes a pessoa fala assim, por que você não compra uma mesa vibratória? Nós já testamos, vimos em outro lugar o pessoal usando mesa vibratória. Para nós aqui, o acabamento fino que dá, que a gente percebe que na mão, você fazendo peça por peça, trabalho minucioso, vamos dizer assim, né? Um trabalho mais artesanal aí, o acabamento fica mais fino. Eu não estou falando aqui que eu não estou descartando que a mesa vibratória, por exemplo, é um maquinário importante. Pelo contrário, extremamente importante. Mas se você não tem condições de comprar uma mesa vibratória, por que você vai parar e esperar ter só a condição de você comprar uma mesa vibratória para poder entrar no ramo? Não é assim que funciona, né? Então é isso aí. A minha palavra era dizer para vocês que vocês não desanimem, continuem persistindo, seguindo seus sonhos, seus objetivos, que com certeza vocês vão longe ainda e nada cai do céu, vocês podem ter certeza disso. E o canal Concreto em Alta vai estar aqui à disposição, compartilhando aqui para vocês aquilo que a gente faz aqui no dia a dia e ensinando aqui para vocês como é que funciona aqui. Podem perguntar, que a gente vai estar respondendo sempre que possível. E se você tem mais dúvidas mesmo e quer uma mentoria especializada, um atendimento mais especializado, né, que a gente explique para vocês através do WhatsApp, videochamada, enfim, explique mais a profundidade, como abrir mesmo um mercado, entrar no mercado desse aí. A gente criou a mentoria Viver de Acabamentos em Concreto, onde você tem acesso aí ao WhatsApp nosso, a conversar com a gente e a gente passar a realidade para você do que acontece aqui. Quem sabe num dia também vocês não têm a oportunidade de visitar a gente aqui na nossa fábrica. É isso aí. Forte abraço para vocês. Já peço para você se inscrever no nosso canal, clicar, compartilhar, que vem muita coisa bacana por aí. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.